na continuação, vamos só fazer aqui mais uns segundos de espera para tentar sincronizar-nos aqui com as novas tecnologias. E, entretanto, bom, e na continuação, é só para vos dizer que depois no final vamos tentar arranjar um tempinho também para aqui fazermos mais algumas perguntas. Eu próprio deixei aqui umas perguntas por fazer ao nosso amigo, mas para já, e aproveitando aqui este compasso de espera aqui com o Gerardo, nós vamos passar à próxima apresentação, à segunda da manhã, que será sobre a espada de Maurois. Não sei se estou a cometer algum erro. Maurois. Património cultural, humanidades digitais e artesanato em metal antigo entre a Península Ibérica e os legados do Rim. Bom, quem vai falar, creio que é o Gerardo, não é? Este é um trabalho do Gerardo com a Dina Pereira, da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, de Portugal. Gerardo, tens 20 minutos. Obrigado. Está bem? Se calhar ia só pedir para mudar a... fazer isso. É só dar a ordem. Pronto. Então, pronto, o meu nome é Gerardo Gonçalves, sou arqueólogo e, antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui. Já é a segunda vez que estamos aqui e hoje vou falar sobre várias coisas, mas principalmente vou falar sobre a espada de Maurois, que é um tema que não faz parte do meu âmbito de trabalho. É uma peça, já vamos ver, é uma peça arqueológica que se encontra no Museu de Ourense. Já vamos explicar mais ou menos o que é. E a ideia aqui é dar-vos um bocado a vocês a oportunidade de perceber ou de tentar compreender um pouco o que é que se pode fazer com este tipo de artefactos, com outros, com coisas etnográficas, artefactos etnográficos, qualquer tipo de capelas, igrejas, monumentos. O que é que as novas tecnologias permitem, como é que as novas tecnologias intervêm nestes artefactos. Mas é sobretudo, depois no fim vou explicar, ver se isto funciona. Vou explicar o que é isto. Paulo, pode mudar. Antes de mais, gostaria de explicar mais ou menos para as pessoas que não estão muito por dentro do assunto o que é a espada de Maurois. Pode mudar. A espada de Maurois é uma espada em bronze que foi fundida e forjada há perto de 3.000 anos atrás. Numa época que os arqueólogos chamam de Idade do Bronze, especificamente, neste caso, Idade do Bronze Final. Estamos a falar entre o ano 1000 e o ano 900 e o ano 1000 a.C. Esta espada, como já vamos ver, é super interessante porque, já vamos ver depois nas fotografias, tem aqui uma particularidade aqui nesta superfície, que depois já vamos ver, que a pode identificar e enquadrar cronologicamente. Podes mudar, Paulo? A espada foi feita, teoricamente, pelos estudos que foram feitos não nesta espada especificamente, mas no conjunto das espadas um pouco por toda a Europa, foi fundida e forjada. Significa o quê? Significa que as pessoas que a fizeram tinham um molde em cerâmica, em barro refratário, introduziam lá dentro desse molde o bronze. Ontem estava a falar com um colega, o Arcádio, e estávamos a discutir que a percepção geral é que o ferro aparece antes do bronze, porque teoricamente o ferro seria mais fácil de trabalhar. O problema é que aqui ocorre exatamente o contrário. O bronze aparece antes do ferro. Para quem não está por dentro do assunto, o bronze não existe na natureza. Ou seja, a gente não vai nas minas e encontra bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, com outros elementos. Portanto, eles iam procurar o cobre
iam procurar o estanho, iam procurar o zinco, não iam procurar o zinco estava aliado ao cobre ou ao estanho. Fundiam e obtinha-se a partir daí o bronze. É o tipo de espada chamada plistiforme, ou seja, porquê? Porque tem aqui a forma de um, digamos, de um pistilo da flor, não é? A espada de Moroasa, que se encontra no museu, pesa perto de 828 gramas, mede 68 centímetros, 68 centímetros e qualquer coisa, e está num estado de preservação espetacular. Está partida numa das pontas, na ponta, mas está bem preservada. Podes mudar, Paulo? Esta espada de Moroás traz por trás dela uma história gigante. Uma história que não começa. Tem um intermediário aqui neste sítio, que é uma terra chamada Eminkofen, na Alemanha, perto da fronteira da Alemanha com a Suíça, mas é um tipo de artefacto que vem de trás. Podes mudar, Paulo? Vem de uma coisa, de uma terra que fica na Áustria, chamada Hallstatt, que foi onde surgiu pela primeira vez esta cultura da chamada Idade do Bronze e dos chamados campos de urnas, que se encontram até aqui em Espanha, ali na fronteira, ali nos Pirineus, portanto na parte de cá, também há alguns campos de urnas desse tipo de pessoas, desse tipo de grupos que construíram esta espada. Podes mudar? Isto é uma imagem da época do chamado Campo de Urnas de Hallstatt, que é uma cultura que é o Hallstatt A. Portanto, são enterramentos e cremações, nas quais, dentro das sepulturas, eram depositadas as espadas, os brincos, portanto, tudo feito à base de bronze. Escudos, taças... podes mudar, Paulo? Podes mudar? Este é um pequeno exemplo de tudo o que se fazia, não só em Hallstatt, na Áustria, como em Eminkofen, como aqui depois dos Pirineus ou até no sul de Portugal. Portanto, esta cultura da Idade do Bronze percorreu toda a Europa Central e a Europa do Sul, em pouco mais de 200 anos, depois tendo um período de vida de quase 1000 anos. Pode mudar? Dizer que neste campo de urnas de Hallstatt, na Áustria, foram escavadas mais de mil e qualquer coisa sepulturas. Esse primeiro ponto é este aqui, é na Áustria. Aqui é o Eminkofen, entre a Alemanha e a Suíça, e aqui é Moroás. Mas no meio aqui deste percurso, que são perto de 2000 e tal quilómetros, já vamos ver depois a seguir, há uma série de, se estiver muito atrasado, há uma série de pontinhos que já vamos ver para que possamos perceber a dimensão desta cultura dos campos de urnas da Idade do Bronze. Podes mudar? Tudo depende também da orografia dos sítios. O título da apresentação tem a ver com o Reno. O Reno é este rio que corre, digamos, de norte para sul, penso eu, acho que é de norte para sul, percorre toda a Alemanha e chega aqui à parte da Suíça. Há outros rios, o Sena, depois há aqui o Douro, o Tejo, o Adiana, todos estes rios, faltam muitos, todos estes rios permitiram a estas pessoas também, digamos, percorrer ou cruzar fronteiras naturais íngremes. Os Pirineus, muitos destes sítios, e utilizavam os rios, em parte, para percorrer estes sítios. A maior parte das espadas da Idade do Bronze, como esta de Moroás, o problema delas é que elas não foram encontradas em escavações arqueológicas. Foram encontradas, como a de Moroás, num acaso, numas obras, numa agricultura, saltam da terra e das rochas, isoladas, e é assim que elas aparecem. O que para a arqueologia cria um grande problema, que é a gente não tem contexto estratigráfico para interpretar a espada. Ou o artefacto, podes mudar. Vou acelerar um bocadinho. Isto é o tal percurso, são 2.100 km, a pé seriam 400 e tal horas, só para terem uma noção mais ou menos da distância percorrida. Claro que isto não se percorreu tudo num ano, nem em 2, nem em 3, foram perto de 200 anos
de avanços e recuos. Podes mudar, Paulo? Obrigado. Isto é uma das fotografias mais antigas aliás, a fotografia da época, penso eu, de quando apareceu a espada. Podes mudar? Há um investigador espanhol que fez um trabalho excepcional sobre as espadas deste tipo em Espanha. Podes mudar? Vou acelerar um bocadinho, que é o Gonçalo Mejide, penso que é assim que se diz Camecelle. Fez um inventário, já que tem há alguns anos, mas é muito útil para quem quer estudar isto. Podes mudar, Paulo? Estas são as espadas todas inventariadas neste trabalho e há algumas que não estão lá. Pronto, isto é a dispersão das espadas na Península Ibérica. Em Portugal há poucas, também o território também é menor. Há duas aqui em Évora, há uma na Guarda, pronto, há aqui em Ourense, na província, penso que é a província de Ourense, existem duas, existe a de Moroás e existe a que apareceu no rio Sil, chama-se o rio. Ok, e a ver aqui, este é um dos conjuntos de espadas que estão inventariadas. Eu não vou ler a proveniência, porque para já não interessa. Alguém pode indicar onde é que está a espada de Moroás? Aqui então, ou Esta aqui? Esta? Pode mudar, Paulo. É exatamente essa. Essa é a espada de Moroás. Portanto, é uma espada perto de 70 centímetros de comprimento. Podes mudar, Paulo? Isto foi, este desenho foi feito por nós, portanto isto é um desenho feito a partir do trabalho que fizemos no Museu de Ourense. Queria agradecer já agora a colaboração do museu e da intervenção do Presidente da Câmara, que nos permitiu ter acesso ao museu. Fizemos um levantamento digital da espada e a partir do levantamento digital fizemos várias coisas. Depois, se quiserem ver, há aqui umas impressões que se fizeram com o modelo digital da espada, e o modelo digital permite que nós possamos medir, fazer coisas que na prática, na peça original, não poderíamos fazer. Uma dessas coisas... Sem tocar na espada. Sem intervir diretamente da espada, sem alterar, sem prejudicar o estado de conservação da espada. Uma das coisas mais interessantes que podemos fazer com a questão do levantamento digital é calcular, já vamos ver a seguir, calcular o volume de bronze necessário para fazer esta espada. Aqui esta espada foram perto de 600 e qualquer coisa centímetros cúbicos de bronze. E isto pode-se calcular através do modelo digital, mas funciona para espadas, funciona para campanas, para sinos, funciona para o que a gente quiser. Temos é que ter um modelo digital feito da peça. Pode mudar, Paulo. Isto é uma ideia, para vocês ficarem uma ideia, o que é que também se pode fazer, o que é que resulta portanto, isto é o modelo digital da espada, que depois pode ser impresso, pode ser cortado, pode ser medido, pode ser inclusivamente pesado digitalmente. E isto foi feito com uma câmara fotográfica normal. Seria bom nós termos agora a hipótese de voltar ao museu, porque podemos utilizar agora um aparelho que é um scannerzito para fazer a digitalização com mais pormenor, porque este modelo tem um erro de 0,1 milímetros de dimensão, mas a digitalização com o digitalizador tem um erro de 0,01 milímetros, ou seja, não é erro nenhum, porque o modelo sai exatamente. Pode mudar, Paulo? Isto é para ter uma noção da malha de pontos com que a espada é feita. Portanto, o registro fotográfico multidimensional cria pontinhos no espaço e esses pontinhos depois são unidos criando polígonos, e esses polígonos depois fazem a malha toda da peça. Vamos mudar? Cá está, 623 centímetros cúbicos de bronze utilizados para fundir. Claro que não foi só fundido, ele perdeu bronze, porque depois esta espada, como é fundida e é forjada, depois há uma bigorna, não é? Uma bigorna para martelar a lâmina da espada, e essa bigorna, esse martelamento, criou fissuras que
são visíveis na espada. Pode mudar? Pronto, isto foi quando fizemos o trabalho no Museu de Ourense. Pronto, medimos, usamos falta-me o nome, luz difusa, não luz direta, para impedir a criação de sombras muito duras, portanto, para melhorar o trabalho. Podes mudar? E agora aqui rapidamente, isto é só para vos dar uma ideia da dispersão das espadas pela Europa Central e pela Europa do Sul. Podes mudar, Paulo? Isto são o conjunto das espadas que se enquadram nesta tipologia, espadas da Idade do Bronze, que depois têm variações, tipologias diferentes, mas também temos aqui na Irlanda. Este mapa está incompleto porque há muitas espadas aqui na zona da Inglaterra, da Irlanda. Pode mudar? Pronto, e basicamente isto tem tudo a ver não só com a parte, estes tipos de trabalhos que envolvem património, como o colega falou há pouco, património seja arqueológico, seja... Há uma, para além da questão financeira, do retorno financeiro que estas peças têm nos museus, porque os museus estão abertos ao público, paga-se entradas para aceder aos museus, produzem-se livros que são vendidos, em alguns casos, todo este retorno é importante. Mas há outra coisa que a gente costuma chamar a atenção, que é a responsabilidade civil e social das instituições para preservar, estudar e classificar, inventariar e promover o património. Isso não tem que dar lucro. Ou seja, isso é uma responsabilidade das instituições e das pessoas. Nem tudo tem que dar lucro. Evidentemente que os museus, há pouco tempo apresentamos um trabalho sobre a riqueza que os museus geravam para as comunidades e chegamos à conclusão de que na maior parte dos casos, não em todos, claro, é um retorno gigantesco. Pelo número de visitantes, nas zonas rurais menos, mas nas zonas urbanas, se eu lhes disser que o Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, em 2017, entraram lá 17 milhões de pessoas. Portanto, claro que estamos a falar de Lisboa, não é? Ou do Porto, ou de Vigo, mas ficamos com uma ideia de que essas 17 milhões de pessoas trouxeram no mínimo um retorno. Se pensarmos que cada entrada custa entre 6 a 12 euros, pronto, não é preciso dizer mais nada. Mas depois disso há a responsabilidade civil e social destas instituições. Pode-se mudar, Paulo? E que se me esquecer, fizemos uma réplica da peça e decidimos, com o apoio do José Miguel, ir entregar a peça, réplica, à pessoa que a conseguiu salvar. Porque a peça, segundo o que percebi, estava num proprietário privado, não era? E a senhora, e mais outras pessoas, não é? Lutou, até que a peça foi parar ao Museu de Ourense. Podes mudar? Pronto, então esta senhora foi a responsável, em parte, uma das responsáveis, porque esta peça, que é única, quase única na região, pudesse ser depois visitável não, ela não está acessível ao público agora. Um dia há de estar, porque está num processo de estudo e restauro, mas um dia há de estar numa vitrine do museu e não perdida, como acontece muitas vezes, perdida um pouco por todo o mundo. A gente sabe de casos que em Sabrosa apareceram 700 moedas em prata da época romana, a maior parte delas foi parar ao Brasil, foi vendida. Pronto. Podes mudar? Aqui está esta espécie esta espécie de sulcos que representam, que mostram bem que esta espada é do tipo da espada de Heminghofen, que é uma época específica. Portanto, são estes pequenos pormenores também, que esta parte aqui penso que terá sido, não tenho a certeza, terá sido um estudo feito para ver o bronze, do tipo de bronze, a estruturação do bronze. Podes mudar? Pronto, eu não chateio mais. Obrigado.
para dizer. Gerardo, muito obrigado. Tenho que dar os parabéns, de facto, nem 20 minutos. Portanto, Posso então aproveitar? sim, claro, vamos aproveitar aqui um bocadinho, que é espaço Acrescentar algumas coisas. e vamos recuperando também algum tempo para depois vamos Fazer atuar. alguma pergunta? Sim, Isso eu queria que eu Gerardo mostrar. Isto é uma das possibilidades que tem todo isto da construção virtual e imaginar novas formas, igual com uma espada, com um sino, com uma ermida inteira, com uma aldeia inteira. E eu estou muito contente realmente de começar a aprender das mãos dos nossos colegas a quantidade de possibilidades que tem. Então, sobre a espada de Muruás, eu tenho algumas coisas a dizer e a perguntar a Gerardo. Uma das coisas que acho que ele não comentou é que a espada estava dentro da rocha e dizem que não foi usada como espada numa batalha, que pode ser uma espada honorífica ou viva. Essa é uma das dúvidas dos comentários. O outro é, acho que não podemos saber se foi forjada no sítio, foi trazida de outro lugar. Isto será muito difícil conhecer, não? Mas aí está a pergunta também. E pronto, dizer que este caso, que para nós é un orgullo, un placer estar a ayudar nesta historia da espada. Vamos presentar os premios de New European Bauhaus para o ano, porque este ano non dio pelo tempo, mas para o ano vamos ter máis coisas a acrescentar na historia da espada, porque estamos a tentar facer ligações con Dachingen, que é outra das nosos povos de aprendizaje, e está moito perto do que sería Hemikofen, da localidade de Hemikofen, que hoxe non há nenhuma que se chame así, mas está a algumas ruas, a algunos lugares que dicen que estivo lá, ¿no? Hemikofen. Então, acho que vamos seguir conectando e seguir fiando, digamos, fíos a volta da espada de Muruás. Estou moito contente. Muito obrigado, Gerardo, por todo o vosso trabalho, é impagável. Pronto, em relação à primeira questão do Martim, de facto, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, que é posterior, o Império Romano, antes da Idade do Bronze, o Calcolítico, onde só conheciam o cobre, só trabalhavam o cobre, antes do Calcolítico, onde só trabalhavam a pedra, o sílex, que era chamado época neolítica, quando a agricultura começa a surgir, não é? Todas essas épocas, a dúvida persiste, ou seja, nas sepulturas que aparecem artefactos, aparecem facas, aparecem espadas, aparecem escudos, aparecem brincos, aparecem peças que a gente não sabe o que são, possivelmente seriam adornos, e a questão persiste, seria para usar no dia a dia ou seria feito especificamente para aquele ritual funerário? Seria para todos ou só seria para alguns? Seria para os chefes do grupo ou os outros também teriam direito a levar essas ofrendas? A verdade é que essas ofrendas aparecem em quase todas as sepulturas. Mas será que essas sepulturas são todas aquelas daquele grupo? Porque são sepulturas visíveis que se podem escavar, há outras que imaginem o que era. Eu dou um exemplo sempre. Os índios americanos, eles tinham territórios, dominavam, eles sabiam até onde é que ia o território. Se nós hoje quisermos estudar o território desses índios, não é? Dessas comunidades, se pensarmos assim, eles marcavam os territórios com penas penduradas das árvores. Nós nunca vamos saber, não é? Nunca vamos saber a extensão dos territórios, porque essas penas, não é? Quando a comunidade entrou em decadência, que iam sendo colocadas ano a ano, essas penas apareceram, não fazem parte do registro arqueológico. Portanto, a espada, nós dizemos que é um investimento, porque não era fácil encontrar o minério, extrair o minério e depois fundi-lo e trabalhá-lo.
não seria para todos. Nem todos teriam uma espada desta. Provavelmente a espada seria para alguém, um chefe do grupo, porque as armas para combate, se houvesse um conflito, não seriam propriamente espadas de bronze. Porque se alguém algum dia for ao museu e vir a espada e pegar na espada, há de verificar que, sim, esta espada, se batesse em alguém, ou se batesse num escudo, ou se batesse num pau, provavelmente partiria. Já em épocas posteriores, com o ferro e com outros materiais, talvez não. Mas a dúvida permanece, ou seja, a espada tem algumas fraturas no gume, mas não quer dizer que essas fraturas tenham sido provocadas por impactos devido a combates. Podem ser e podem não ser. Mas eu diria que estas espadas, tendo em conta o número escasso delas, porque virou o mapa, mas a comunidade da Idade do Bronze era gigantesca, não é? Percorreu a Europa toda. Se fosse para combate, haveria muitas mais espadas, não é? Porque os grupos, não é? Agora, uma espada aparece aqui, outra espada aparece em Lugo, outra Perto dos rios. perto dos rios, exatamente. Portanto, provavelmente seriam espadas honoríficas. Não quer dizer que se houvesse uma batalha, o chefe do grupo não iria com a espada, mas nem todos teriam acesso à espada, o que significa que teriam armas feitas de uma forma mais rústica. Em relação a outra pergunta. Se foi forjada. Se foi forjada. Isso é possível saber. É possível saber porque os minerais têm compostos diferentes em várias regiões. Portanto, o cobre daqui há de ter mais zinco, menos zinco, há de ter outro tipo de potássio que o cobre, por exemplo, e se encontrarmos uma coincidência aqui entre estudos feitos com o cobre e o estanho, não é? Pode ser, se fizermos um estudo alargado, é possível chegar a essa conclusão. Não é 100% certo, mas para mim, a minha opinião, é que esta espada pertence, esta e as outras, pertencem àquela cultura da Idade do Bronze, mas muito provavelmente foram fundidas e forjadas aqui. Porque os grupos foram muitos, são muitos, não acredito muito que viesse, mas isto é uma opinião pessoal, não tem baseada em nada, em nenhum estudo nem nada. É muito complicado vir um chefe guerreiro da zona da Áustria percorrer 2000 e tal quilómetros, passar por uma série de outros grupos guerreiros também, conseguir sobreviver, chegar aqui e a espada ter vindo com ele. É possível, mas aqui há estanho, aqui há cobre, ou seja, é uma zona rica. No norte de Portugal também há cobre, há estanho, há chumbo, ou seja, e estas pessoas dominavam a técnica da extração. Portanto, é muito provável que a espada tenha sido forjada aqui, até porque há outros materiais em bronze, brincos, outras peças que existem também e que de certeza que foram. Agora, é um tiro no escuro porque pode ser que ela tenha vindo de lá. Claro, chegaremos a saber se caer un día, ¿no? A analizar os materiais. Outra coisa muito interesante que quero apresentar é que só un segundo, é que outra das coisas que as tecnologías permítennos que nos museos non podemos ver é tentar reproducir a cor original, ¿no? Da espada, y cuando nos podamos vamos a tentar adquirir una impresora en 3D a cor para, ao menos para tentar unha espada, un sino, unha campana, ver como, si averiguamos como era a cor original, reproducir na cor original. E iso podemos nos ofrecer que os museos non ofrecer. É outra máis posibilidade, máis válida. Uns 2 segundos para 2 perguntas rápidas para passarmos outra vez à história
que o Gerardo nos vai contar a seguir. Mas sim, vou lá atrás e depois já... Bueno, nada, agradecer o traballo, gustoume moito ver pois esa volta, non, a persoa, polo que de Mesina, que contribuiu tanto, non, a esta cuestión. Eu querería saber un pouco máis dela. A Espada é moi interesante, pero a mí interesa sinceramente moito máis que sensibilidade, non? Sí, era tamén de Sita e era alumna de Ferro Couselo e era profesora. Entonces, un día, ao voltar de traballar nas clases, contaronlle o tema da espada. Entón, depois en contacto con Ferro Couselo e fomos iniciaron a investigación para saber onde estaba a espada que se levara o capataz da obra para a súa casa. Porque cando fixeron a obradura das pedras, das rochas, tamén se fala que a parte da espada había torres de ouro e un montón de pezas, máis que unha lenda urbana. O que apareceu foi a espada que Domiciano que de Murlas podería igual dar máis datos, pero foi como cando fixeron a estrada de San Juan de Río Tribes facía falta pedra e en Murlas hai unha zona que hai 3 pedras sagradas. A primeira é a raíña, que é como un menino, como de Asteris Obreño, de 20 ou 30 metros de altura, que quedou cortado a parte de abaixo. A segunda era a pastora, que foi como largo, que era como un dolmen xigante, que daba volta un carro dentro, que facíamos magostos, que vamos a fazer hoxe, entre 40 e 50 personas. E a terceira, que ainda está ali, na casa de Mesita, que é a Moura, que é unha pedra, que foi como se fora un altar, con 7 escalóns tallados a norte, como se fora un altar natural tallado na pedra, e que na parte de arriba está a parte, a lenda de que está a ferradura do Cabal de Santiago, de saltar de aquí de Tribes a San Xoán del Río. E entón, é unha amiga que está ali, se podría visitar e demais, e ela ten ese tema, por ser alumna de Ferro Couselo e por ser profesora. Entonces, ali cando apareceu o tesouro, entón que estaban repartido a parte, e a maior parte da espada logo era a pata da obra, e tiña na casa encima da chimenea. Ainda menos mal, que Havia mais uma questão? Sí, só unha pregunta rápida. No lugar onde aparece a Pedra dos Castros, é posible que por outros achados que haxa no resto de Europa haxa máis material votivo ali depositado ou solamente, o máis probable que solamente haxa un... Não, tem que haver ali, teoricamente tem que haver ali mais coisas, porque está ali aquele altar, que tem a escadaria. É muito suspeito, aquele altar é um altar enquadrado no final da Idade do Bronze, princípios da Idade do Ferro. Há vários em Espanha, há vários em Portugal, alguns estão bem estudados, há um na zona de Segóvia também. Pronto, é provável que se fizesse ali um estudo mais alargado, com a inspeção arqueológica, fazer o levantamento desse altar para poder medir, estudar e comparar com outros, não é complicado, não é só chegar como se fez com a espada, é só chegar lá, fazer o levantamento e depois no laboratório medir e ver e comparar. Portanto, o altar, a espada é muito suspeita, tudo ali, há ali mais coisas. Pronto, a questão é que é preciso um trabalho de prospecção e de análise do território e agora ia dizer outra coisa, me esqueci, que é... Pronto, fica para depois. Fica agora ok. Não, mas é isso. Uma pergunta só, qual é o ponto que tu pôs da origem para fazer os quilómetros? O ponto É a aldeia de Murlas. não, outro, Alstadt. É na Áustria. o polo da Áustria que pôs tu de origem. No sítio onde está o cemitério. No cemitério? O cemitério da Idade do Bronze, que deu origem a isto tudo. Já me mandará. Vale, já me mandará a sua obrigação. Ok. Gerardo, muito obrigado por esta história bonita. Nós vamos ter que conhecer mais, com certeza. Mas eu agora, e aquela, contando com o teu poder de síntese, Não, agora vou ser rápido. não é? O Gerardo vai-nos apresentar, se eu não me perdi aqui,
Gostava de saber onde está. Bom, mas entretanto, como eu dizia, o Gerardo vai novamente apresentar-nos aqui mais uma história e que, à volta de mapas históricos, SIG e digitalização multidimensional da antropização da água no Alto Douro Vinheteiro. O Gerardo já falou anteriormente, é mais um trabalho do Gerardo com a Dina, da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, neste caso de Portugal, e portanto, Gerardo, mais uma vez, Agora vou... não precisas bater no recorde, mas... Não, agora vou ser super rápido. Pronto. Este trabalho tem a ver com outra coisa, só que quisemos abordar este tema porque é um tema que hoje em dia é muito importante porque tem a ver com a água. Com a água e com a importância que damos à água. Não só a importância do dia a dia, não é? Porque a água é essencial para a vida, seja nossa, seja de tudo, não é? Está ligada com o aquecimento global, com as alterações climáticas, com as pescas, com os rios, está ligada com isso tudo. Mas é tão importante que ou seja, a importância dela é inversamente proporcional ao investimento que se faz no estudo da relação do homem com essa água. Se formos perguntar, ou se formos pesquisar, onde é que está uma cartografia relevante com a localização do concelho ou da província, ou de onde é que está a localização dos poços, das noras, dos açudes, dos moinhos de água, dos moinhos de maré, das cisternas, dos aquedutos, de todo este conjunto de construções que o homem fez para gerir, para captar, gerir, armazenar, distribuir, rentabilizar a água, não temos. Há estudos esporádicos, há coisas sobre o aqueduto romano de Segóvia, há coisas sobre o aqueduto romano de Évora, há coisas sobre um poço romano numa casa que se escavou não sei onde, mas não existe um estudo, não existe a intenção real de fazer um estudo sobre este tipo de património hídrico ou hidráulico. Prefiro o termo hídrico. O termo hidráulico igual uma tecnologia mais... Podes passar, pá? E isto é só uma pequena abordagem, porque isto é um tema super complexo, não só pela surpreendente quantidade de informação que há disponível para estudar isto, mas que temos que começar sempre do presente para trás. Podes mudar? Sobre a água. Era o anterior. O outro. Pronto, isto é o tema. Sim, pode mudar? Pronto, só para ter uma noção. Esta é a percentagem total de quilómetros cúbicos de água, seja salgada, seja doce, seja no solo, seja na atmosfera, aproximada que existe no planeta. São 1.454 bilhões de quilómetros cúbicos de água. É muita água. É demasiada água. Podes mudar? Claro que isto depois divide-se entre o reservatório oceânico, os rios, os lagos, a água no subsolo, a umidade, também a água. Pronto. E o caso de estudo disto é um pequeno quadrado. É um pequeno quadrado no norte de Portugal, na região de Sabrosa e Alijó. Porque é que escolhemos esta área? Porque é uma área relativamente com uma delimitação antiga, uma delimitação administrativa antiga. Podes mudar, Paulo? Este aqui, deixa eu ver se eu posso. Este aqui é o Rio Douro, este aqui é o Rio Corvo, e o Rio Pinhão e o Rio Tua. São 4 rios que delimitam uma área que foi, por sua vez, delimitada no século VI, VII, depois de Cristo, por um grupo de pessoas que vocês já devem ter ouvido falar, que foram os suevos.
Foram povos vindos do norte do centro da Europa, que se cristianizaram entre o século VI e o século VII e que nessa época organizaram, já no reino visigodo, o Concílio de Braga, o Concílio de Lugo, onde delimitaram um território que vai, sobretudo, do norte a norte do Rio Douro até ao norte de Espanha, e criaram um documento que já vamos ver, chamado Paroquial Suevorum, que é uma divisão religiosa administrativa por paróquias e por eclésias de todo este território. E uma dessas paróquias, uma dessas pagis, era a chamada Pagui de Panónias, que é um território que se encontra hoje. As fronteiras administrativas atuais das freguesias correspondem mais ou menos àquele território que foi delimitado no século VI. Pode mudar, Paulo? Pronto, isto aqui é Vila Real, para quem conhece Vila Real. Aqui é São Martinho de Anta, aqui é Sabrosa, aqui é Lijó e aqui é Vilar de Massada. E aqui, mais para norte, está uma coisa chamada Vila Pouca de Aguiar, que tem, já em época romana, teve a exploração de ouro. Portanto, este território todo, como falamos há pouco, está cheio de chumbo, prata, estanho, ouro, wolfrâmio que também faz parte de um outro projeto, mas o wolfrâmio é um material que é explorado sobretudo para uma coisa que hoje em dia é uma mancha negra na história da humanidade, que é as guerras. O wolfrâmio é utilizado para fazer pontas de armas, de mísseis, porque é um material super resistente ao calor e à temperatura, e então há umas minas de wolfrâmio em Sabrosa, e a gente vê que nos conflitos do século XX, na Guerra da Coreia, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, os picos de exploração de wolfrâmio coincidem com estes conflitos. E pronto, é só para dizer que é um território rico em minerais deste tipo. Podes mudar, Paulo? Mas o que nos interessa não é isso, o que nos interessa é a água. Isto é o texto do Paroquial Suevorum, foi escrito no século VII, 562, 563, por aí, século VI, VII. Pronto, e faz essa divisão. Só para mostrar aqui a imagem. Pode mudar, Paulo? Obrigado. E isto é a Pagui de Panónias, é o sítio administrativo onde vamos centrar este pequeno estudo sobre a água. Podes mudar, Paulo? Isto é só para mostrar a orografia. Isto aqui é a Serra do Alvão, a Serra do Marão por aqui. Pronto, aqui tem o Rio Tua, que delimita. Este é o Rio Douro. Podes mudar, Paulo? Obrigado. Isto é a paisagem do Douro. É uma paisagem com uma orografia muito dificultada. 50 km daqui é 1 hora de viagem, 50 km no Alentejo são 15 minutos. Portanto, isto aqui é complicado, pronto, como aqui, como em todo lado. Não é? Isto são os tais rios principais. Isto é o Rio Corgo, isto é o Rio isto é o Corgo, isto é o Tanha, isto é o Ceire, isto é o Pinhão, isto aqui é o Tua. Pronto. E é aqui, neste território, que o que é que vamos fazer? Vamos, com base na cartografia antiga e recente, sobretudo de caráter militar, registar tudo o que é poços, noras, que hoje em dia a maior parte deles já não existem, quer dizer, eles estão lá embaixo, já foram desmantelados, portanto, tapados, e então vamos ver, no fim, como é que fica este mapa do património hídrico, seja poços, noras, minas de água, moinhos. Podes mudar? Isto é as altitudes, não interessa muito. Podes mudar, Paulo? Não. Pode-se mudar? Ok. Pronto, e a cartografia? A cartografia vai, sobretudo, desde a segunda metade do século XIX, onde os engenheiros, os militares e os geólogos, sobretudo os militares, construíam cartas e nessas cartas assinalavam tudo.
até topónimos que hoje em dia já não existem, estão nestas cartas. E o que é que eles assinalavam? Assinalavam depósitos de água elevados, minas de água, poços, azanhas, tudo o que tinha a ver com água que eles encontravam no campo, eles assinalavam. Para além de vestígios arqueológicos também. Nesta não, mas nas cartas geológicas de princípios do século e até aos anos 60 do século passado, os geólogos assinalavam, porque tinham uma ligação muito grande com a arqueologia, assinalavam tudo o que era dólmens, antas, pontes romanas, tudo o que era património arqueológico, eles assinalavam. E para a arqueologia é muito importante porque as cartas militares não assinalam isto, só nas cartas geológicas. A gente utiliza tudo, utiliza as cartas militares, só que o problema é que estas cartas não estão georreferenciadas, as cartas mais antigas, ou seja, nós temos que pegar nessa carta, nessa fotografia, nessa digitalização, levar para um sistema de informação geográfica e georreferenciar a carta para a carta estar no sítio certo, para depois poder assinalar. Podes mudar, Paulo? Estas cartas do século XVIII, século XIX e até anteriores, até do século XVI, temos mapas do século XVI que mais ou menos podemos georreferenciar, não é? Porque foram feitos, lamentavelmente, a topografia, as técnicas de topografia no século XVI não eram as melhores e então era tudo feito um bocado mais ou menos a olho. Mas mesmo sendo feito a olho, podes mudar, Paulo? Mesmo sendo feito a olho, tinha informações de toponímia e tinha informações do percurso dos rios e rios que hoje em dia já não existem, ribeiras. Pode mudar, Paulo? E então, como por exemplo este mapa que georreferenciamos também, utilizamos especificamente software de georreferenciação livre, que é este, que é o... não está aqui. Que é o QGIS, não é? Para além disso, ainda não utilizamos, mas vamos utilizar, esperemos que o projeto seja aprovado, vamos utilizar uma coisa chamada LIDAR, que é imaginem que é um drone que tem uma câmara específica que faz o registro. Imaginem que há um coberto vegetal, há um bosque. Esse aparelho penetra o bosque e consegue medir ao pormenor, com erros de 5 milímetros, consegue medir o chão por baixo do bosque. E então temos o perfil topográfico do chão por baixo do bosque, que na fotografia aérea não é possível, porque a fotografia aérea tira uma fotografia do bosque e mais nada. Portanto, isso seria bom depois para identificar outros sítios que estão nos mapas, mas que já não existem. Estão debaixo de terra e basta uma deriva de 5 centímetros ou uma coisa pouca para o lidar conseguir captar, como é que se diz? O relevo dessa... Podes mudar, pá? Pronto, podes mudar? Isto é o mapa dos recursos hídricos, do património hídrico construído. Cada pontinho destes, a cor indica um ano de levantamento. A maior parte disto já não existe, existem debaixo do chão, não é? E isto dá uma ideia, isto depois dá, pode-se mudar, Paulo? Isso são pontinhos de fontes? Fontes, chafarizes, poços, tanques, depósitos de água elevados, daqueles noras, aqueles que em Vila Real ainda há uma coisa dessas, espero que não venha abaixo, que é uma antiga torre, fica mesmo em Vila Real, uma antiga torre que tem uma ventoinha, não é? E que através dessa ventoinha aquilo está ligado a uma bomba que extrai a água do subsolo. E é uma coisa ainda não é da Revolução Industrial, mas ainda é uma coisa de princípios do século. Está lá, espero que alguém tome conta daquilo, porque qualquer dia aquilo... E é isso também registamos, esse tipo de... Registamos pontes também, porque também não fazendo parte do património hídrico, estão ligadas a um problema também... Desculpe, as cores que dizes que têm a ver
corresponde a detalhes num mapa deste ano e outro Exatamente, mapa do sim, ano. sim. E depois ainda tem, aqui não, porque isto é só por época, mas ainda temos a possibilidade de selecionar só poços, selecionar só noras, selecionar só pontes. E isto, para além de... Pode-se mudar, Paulo? Vou-me despachar. Isto, pode-se mudar? Pronto, está aqui, esse é um pequeno exemplo do que há. Portanto, são o tipo de peças, não é? De património que há, poços, engenhos com engenho, poço com engenho, que não é o mesmo que nora. Pronto. Isto depois, pode-se mudar? Isto aqui é outra coisa que está dentro do projeto, daqueles pontinhos, mas é interessante porque isto é a quantidade de investimento em moinhos de maré que existem ao longo dos rios. Portanto, cada ponto destes é uma estrutura ligada à utilização da água para moer o cereal. O cereal ou não só? Muito... pode-se mudar? Pronto, isto é pequenos exemplos de... Pode-se mudar? Esta ideia também não é só localizar os pontos. Também é só não ir a todos, mas ir àqueles mais característicos, digitalizar o património, posso? E naqueles mais emblemáticos poder fazer um estudo mais pormenorizado, porque há coisas destas. Os romanos, por exemplo, tinham poços. Eles usavam poços. Esses poços têm que existir. Então podem estar entulhados, mas eles têm que estar lá. Porque a agricultura, o arado vai até ao máximo 50 centímetros, como é que se diz? E os 50 centímetros não destrói um poço romano. Portanto, esses poços, eles devem lá estar, não é? E muitas vezes reutilizados. Portanto, por isso é importante ir a estes sítios e verificar, a ver se de facto são... Pode-se mudar? Pronto, isto agora é só... Pode-se mudar? Isto é só para ver a dimensão. A imagem anterior baseada também num poço romano real? Não é um poço romano. É um poço que está bem estruturado. Não é romano. É um poço que foi, para já, esse foi reconstruído... Pronto, esse é só um exemplo, que este poço nem sequer é na zona, é um poço noutro sítio. Mas é só para dar o exemplo do que se pode fazer. Pronto, isto é só... Pronto, tá? Não tem mais? Tem mais um. Posso passar? Sim, pode. Pronto, é só isso. Se tiver alguma questão... Mais uma vez o Gerardo contou-nos aqui uma história acerca dos pontos de água e do património associado de uma forma sucinta, mais uma vez para nos abrir o apetite para este tema. Eu diria que até aos 20 minutos ainda temos 2 minutos de perguntas. Portanto, se houver alguém que queira fazer ainda... Uma curiosidade, não sei se entendi bem, mas trabalharam com mapas antigos e mapas de cartas militares, mais recentes, e foram finalmente tentar correlacionar as duas para localizar o que havia antigamente nos mapas novos. Como que isso foi feito? Vocês foram no terreno? Foi uma ferramenta computacional? Pegamos nas cartas, nos mapas, todos, não é? Geológicos, militares dos anos 60, dos anos 50, do século XIX, e primeiro fomos ver se tinham de facto informação que fosse relevante. E tinham. Quando vimos que tinham, georreferenciamos, ou seja, são mapas antigos, eles não estão georreferenciados, então digitalizamos não, porque os mapas estão disponíveis, sobretudo os do século XIX, estão disponíveis no Instituto de Geologia de Minas ou noutro, então podem ser retirados e depois pegamos na imagem e georreferenciamos num sistema de informação geográfica.
para que depois todas as cartas batessem todas no mesmo certo, no ponto certo. Eles fazem isso manualmente? Isso é manualmente. Não, mas a cada carta só é preciso 4 pontos, ou seja, é só preciso os cantos, georreferenciar os cantos da carta. Depois o programa sabe que aqueles vértices correspondem às coordenadas x, y, x, y, x, y, e depois ele faz uma coisa chamada interpolação, ou seja, vai pegar em cada pixel e vai pôr no sítio certo. Então cria um mapa. Mas o que ele está a dizer, cada ponto d'água constitua... Sim, cada ponto daqueles que tivemos que nós valorizar nessas cartas georreferenciadas. É assim. E como é que é a processal das geolocalizações? Porque dependendo do árvore da carta, a localização exata desse ponto pode ser real ou não, porque quanto mais atrás, pode que a carta seja georreferência, mas o georreferencial é uma modificação do que é a estrutura da carta, e pode que haja distorção. Porque vai ser muito interessante para a localização ou fazer planos turísticos ou planos de avaliação patrimonial em aquelas zonas que ainda são agrárias e que podem ter esse património subterrâneo. Mas se vocês pensam que fica muito correto a localização, é muito sincero de fazer um mapa de património que sabemos que está mais perto que aquele outro. Se é muita distorção? Não há muita distorção. Digamos que, claro que tem distorção, porque os mapas depois têm escalas diferentes, portanto a carta geológica é 1 para 50.000, há cartas militares 1 para 25.000, e 1 para 50.000, e 1 para 100.000, mas há uma grande vantagem nisto tudo, sobretudo nas cartas militares antigas, que é assim, os militares eram certinhos. Ou seja, os militares, aquilo, pronto, há erros, por exemplo, há alguns erros que detectamos, mas são erros que, é assim, de qualquer forma, não temos outra alternativa. Ou seja, ou usamos aqueles mapas, ou então a informação que ali está, eu acho que a experiência que temos é que os erros, depois da georreferenciação, não são nada de especial. Estamos a falar de... porque estes mapas depois ainda têm as estruturas habitacionais, não é? Nos sítios rurais, ainda têm o desenho das quintas, das casas agrícolas, e isso verificamos que bate tudo. Por exemplo, para dar uma ideia, pomos os mapas em cima do Google Maps e aquelas estruturas que foram desenhadas têm erros de localização aí de 1 metro, 2 metros, há casos específicos, mas isso para o nosso trabalho é irrelevante. Se estivéssemos a falar de 100 metros, isso não... Ou seja, é um bom material para utilizar, porque é muito... Agora, se formos para as cartas do século XVII, XVI, XV, pronto, aí é uma avaliação qualitativa da coisa. Ou seja, podemos ver que há ribeiras que já não existem, porque localizamos os rios, não é? Sabemos. Podemos ver que há estruturas, casas, que hoje em dia já não existem, porque estão no cruzamento daquelas ribeiras que hoje existem. É mais qualitativa do que estarmos a... Não vale a pena digitalizar, não vale a pena georreferenciar essas cartas, porque o resultado não vai... Essas aí não vale a pena. Qual é a carta mais antiga que utilizamos? 1856. 1856. Não, a mais antiga. Mais antiga, A carta mais antiga. Digitalizamos? Ou que georreferenciamos? Sim, a mais antiga, que usamos, 1800. Georreferenciada? Sim, que vocês usaram a mais Para o antiga. estudo. Sim. Mais antiga? Sim, usamos cartas até do século XVI, mapas do século XVI. Eu acho que não há nenhum ponto
na vosa, que non sella, que non teñan verificado, non deixan aí un ponto que non teñan aí ido ver se estaba ou non estaba aquela coisa, non? Que... Não, isso aí, porque o projeto é assim, o projeto ainda não fomos ao terreno. Não, ainda não fomos. Pronto, fomos, é assim, por exemplo, em São Martinho ou em Sabrosa, fomos ver as fontes, isso sim, e concluímos que estão lá. Agora ainda não fizemos o completo, porque são, pronto, e como estamos à espera de... E há pontos que não vão estar lá de certeza. Sim, há pontos que já não existem, estão lá em baixo, mas não é visível para já. Bom, pronto, vai ficar aí para o fim, com o coffee break, ainda certamente mais umas perguntas sobre o assunto. Eu agora pedia à Martina, por favor, porque a Martina agora vai contar-nos uma outra história e vai ser sobre a arqueologia e património em Istria, na Croácia. Portanto, isso é a Martina Barada, mais uma vez vem aqui também com a equipa da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, de Portugal, e vai-nos falar exatamente, está correto, não está, Martina? Mais ou menos, Ok, sim. Temos aqui 20 minutos, assim à vontade, Sim. e depois o resto um bocadinho mais importante, mas Ok. está bem? Vou pedir-te para mudar Os slides, ok. os slides. Bom, eu vou falar uma mistura de português de Portugal, de português do Brasil, croata e italiano, mas espero que nos vai entender. Bom, eu queria... Sim. Ok. Non? Sin condicionar. Desculpe. Bom, eu mudei um bocado o tema do que vou falar porque percebi que falar do patrimônio cultural da região da Istria demorava muito tempo. Eu precisei 3 dias, não 20 minutos. Então, eu escolhi de falar do território do município que fica no centro da região da Istria por 2 motivos. O primeiro motivo é porque o município de Canfanar, espero que agora vai fazer parte deste projeto. O outro motivo é porque este território é um bom exemplo para perceber a riqueza do patrimônio cultural da toda a região. Podes mudar? Ok, primeiro queria mostrar onde fica a Croácia, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas e muitas vezes misturam Croácia com a Ucrânia. Temos uma distância de 1000 quilômetros da Ucrânia. Então, a Croácia faz fronteira com a Itália, o Ocidente, com a Eslovénia, com a Hungria e depois com a Sérvia, a Bósnia e com Montenegro no sul. A região da Istria é de facto uma península muito perto da Itália, faz também fronteira com a Itália e com a Eslovénia, e também uma parte desta península da Istria pertence à Eslovénia e Itália. E na sua história, ao longo de toda a história, esta região pertence à Itália. Já da época romana, fazia parte do Império Romano, não como uma província, mas como região décima do Império Romano. Depois, durante a época medieval, também uma parte, esta parte ocidental, fazia parte da República Veneza. Então, o território do município de Canfanar encontra-se aqui. Podes mudar? Este. Então, aqui, este que vemos é o canal de Leme, que antigamente estava cheio de água, mas agora é totalmente seco. E assim, este município tem também a saída ao mar. É um território pequeno, com quase 60 km²,
tem 22 aldeias com cerca de 1.500 habitantes. É uma área rural orientada para a agricultura ainda e turismo rural, mas no mesmo tempo é uma região muito rica dos sítios arqueológicos e dos outros monumentos, em primeiro lugar com muitas igrejas, mais de 20 igrejas, de quais 7 com frescos medievais preservados. Também o município ocupa-se muito para proteger o património imaterial, como preservar esta tradição de cantar. Eu não sei se esta é uma tradução correta, mas trata-se de uma escala música típica desta região, que é também um património mundial protegido da Unesco. E também faz uma revitalização do gado específico da nossa região, mas vou explicar depois. Pode mudar? Ok, eu hoje não vou mostrar todos os sítios, porque há muitos, então eu escolhi só, podemos dizer, mais importantes e mais representáveis. Em primeiro lugar, são estas igrejas com afrescos. Mais antiga destas igrejas é a Igreja de Santa Águeda, ou Santa Ágata em croata, do século XI. É uma igreja românica com uma nave única e com uma ábside muito específica, porque para fora, no exterior, tem forma poligonal, mas para dentro é semicircular. Tem afrescos também da mesma época e já fizemos os trabalhos do restauro da igreja e também dos afrescos. Podes mudar? Esta é uma vista da parte oriental. Podes mudar? E afrescos lá dentro da igreja. Vou só rapidamente dizer que a iconografia apresenta Maestros Domini no centro, depois abaixo encontramos os apóstolos, Santa Águeda, Caim e Abel, um anjo e Santa Águeda e Santa Lucia. Também fizemos os trabalhos do restauro dos afrescos, que fiz uma empresa italiana, porque temos muitas colaborações com italianos. Podes mudar? Esta é uma outra igreja de San Antonio Abade, do século XIV e XV. Também é uma igreja muito simples, no campo, e também com afrescos preservados dentro da igreja. Podes mudar? Aqui encontramos um mestre que trabalhou na época do fim do século XV, que em croata chama-se Šareni Majstor. Eu também fiz uma tradução, não sei se é correta, mas porque mestre colorido, porque usava muitas cores, mais do que outros mestres desta época. É muito específico. E aqui, quero só dizer, aqui é apresentado o São Martinho, São Martinho de Tours, e hoje é o seu dia. Sim, como pobre, aqui vê-se também uma espada. E também a Virgem Maria com São Antônio Abade. Podes mudar? Esta igreja é do cemitério, chama-se Santa Maria de Lacuch. Lacuch, no dialeto da região istriana, significa um lago pequeno, porque antigamente perto da igreja existia um lago, e por isso ficou este nome, Santa Maria de Lacuch. É uma igreja gótica
que também tem afrescos dentro, mas também aqui neste baluarte acima da entrada. Pode mudar? Estes afrescos também são feitos do mesmo mestre, com uma iconografia muito rica, com muitas cenas. Vou dizer só algumas. Com São Rocco, também não sei o nome em português. São Sebastião, Santa Úrsula e São Lourenço. E também Maestras Domini, e isso que é muito interessante, que tem, nesta fotografia não se vê, mas tem os símbolos do Sol e da Lua. Pode mudar? São afrescos do fim também, do fim do século XV. Pode mudar. Desta igreja também temos uma escultura gótica. A escultura é de madeira. É a Virgem com o Menino Jesus. É uma obra da alta qualidade da época da Renaissance. Pode mudar? Então, agora chegamos esta é a igreja de Santa Maria. Chegamos do sítio mais importante desta região, mas podemos dizer talvez importante para toda a Croácia. É um sítio arqueológico que se chama Dvigrad, ou Doi Castelli, ou em português significa duas cidades, ou dois castelos. Porque antigamente existiam duas cidades, uma acima desta colina, que se chama Moncastelo, e outra do outro lado, que se chama Monte Parentino, mas esta cidade era abandonada já no século XI. Eu vou agora falar mais deste sítio, porque aqui fazemos um projeto que começou já no ano 2000. Cada ano temos escavações arqueológicas e também fizemos trabalhos de restauro. Trata-se de um povoado com longa continuidade de ocupação. Já no século X a.C., chegara aqui um povo que se chamava Histri. E o nome da Istria vem deste povo. E vou referir-me só um bocado da apresentação do Gerardo, porque com a chegada deste povo, na região da Istria, nós notamos uma grande mudança cultural. Por isso, em Istria já usamos uma nova cronologia. Significa que já os séculos XI e X antes de Cristo, com este período, começa a época, a Idade do Ferro. É uma coisa que já nasce, ainda não é muito desenvolvida, mas nós achamos que a Idade do Ferro, não temos os achados do ferro, mas achamos que a Idade do Ferro começa neste tempo. Pode mudar? Então, este é um plano da cidade. Esta parte ainda não é visível, porque ainda é coberta com as árvores, erva e tudo isso. E esta é a parte onde fazemos os nossos trabalhos neste momento. É uma cidade que tem duas fileiras de muralhas, uma exterior e uma interior, com 3 torres e 3 portas, com qual se entra no centro da cidade. A prima porta fora encontra-se aqui, depois a segunda e a terça.
Podes mudar? Sim, mas esqueci-me de dizer que já contamos com 200 casas, 300 casas, encontramos já os listos da Câmara Municipal, do moinho público, dos muitos espaços importantes para o povo que morava aqui. Só algumas fotos. Esta é parte da muralha sul. Nesta parte já notamos várias cronologia do século XII a século XV, com duas torres do século XIV e XV. Podes mudar? Esta porta chamamos segunda porta, é uma vista de exterior e de interior. Podes mudar? E estes são restos da Câmara Municipal, com um espaço central, com um armazém público, notado por aqui, que fica na parte ocidental da praça central da cidade. Podes mudar? Esta é a igreja da Santa Sofia, que também tinha 4 fases da construção. A fase mais antiga é do fim do século V e última fase do século XIV. Esta parte que vê-se aqui é a maioria do românico. Podes mudar? Mais uma vista da parte ocidental na igreja. Também é interessante porque a igreja é o ponto mais alto da cidade. Podes mudar? E este é o púlpito que se encontrava antigamente em Dvigrad, na igreja da Santa Sofia, agora se encontra na igreja paroquial de Kanfanar, da cidade de Vila de Kanfanar. E aqui tem uma representação da Santa Sofia, que é era patrona do Dvigrad e agora é patrona da Vila de Kanfanar. E que tem nas mãos estas duas cidades. Sim, este púlpito é também uma obra da alta qualidade do fim do século XIV. Pode mudar? Esta é uma vista de Dvigrad. Aqui se vê bem os restos da Câmara Municipal, a Praça Central, a Igreja da Santa Sofia. Aqui encontra-se este moinho público, com um forno também público para fazer a comida. Neste momento, fazemos escavações nesta zona. Podes mudar? E aqui é uma imagem depois da escavação do ano 2022. Acho que nota-se uma mudança que fizemos. Então, eu quero só dizer uma coisa sobre esta cidade, porque aqui existe um problema. Este sítio tem uma importância porque tem preservado o urbanismo da última fase da cidade. E por isso é muito importante, porque nós, na nossa região da Istria, temos muitas vilas, muitas cidades que são também da mesma época. Mas como a gente ainda vive nestas cidades, o urbanismo mudou. Este é um exemplo onde podemos perceber como eram cidades na época do fim da época medieval e o início da época da Idade Moderna. Também não tem importância só pelos arqueólogos, mas também pelos históricos de arte, pelos históricos, pelos arquitetos. E a minha ideia com este sítio é, em futuro, fazer um ponto onde se pode encontrar científicos dos vários perfis para fazer um centro científico, dizemos assim. Agora o problema é o seguinte, porque a propriedade é do Estado
Sim, é verdade que o Estado apoia este projeto com financiamentos, mas do outro lado, ninguém cuida este lugar. É aberto sempre, a gente entra livre, não tem ninguém para... Sim. E, paralelamente, com nossos trabalhos, acontece que a gente destrói muito o sítio. Então, a única maneira para resolver este problema, acho que o município faz um contrato com o Estado, como uma concessão, não sei como se diz em português. Concessão, sim. Ok, podes mudar. Bom, no território do município de Canfanar, também é muito importante esta presença desta tradição da música tradicional. Eu aqui ponho esta escala da Istria, que para mim é muito difícil explicar, porque não conheço as palavras em português, mas vou tentar. Então, esta escala consiste em 6 tons. Os músicos sabem que a escala normal existe de 8, não é? Esta é de 6, e sempre canta-se e toca-se com instrumentos tradicionais em 2 vozes, mas numa maneira um bocadinho estranha, dizemos assim, porque não se canta um intervalo de terça, mas de terça menor, que dá um falseto, dizemos assim. E aqui vemos os instrumentos tradicionais, estes chamam-se rojenice, este umih é muito parecido das gaitas, há mais, mas neste momento não temos fotos. É uma boa coisa que o município de Canfanar investe muito para cuidar esta tradição. Ocupa-se muito com isso, e também temos um etnomusicólogo que faz agora uma pesquisa, porque encontrou nestes afrescos também os mesmos instrumentos, e agora ele faz os mesmos instrumentos e pratica esta música tradicional. E para o fim, também uma parte do patrimônio imaterial ou patrimônio natural é boi da Istria, ou boscarim, na nossa língua. É uma raça autóctone de gado que quase desapareceu, mas com apoio do município e com muitos projetos que fazem nos últimos anos, agora faz uma revitalização deste gado. É muito importante porque é uma tradição da nossa região, porque este boi era sempre importante para uma família, porque era um animal para trabalho, para comida, para tudo, quase tudo. Tem um tamanho impressionante, pode crescer até 1,5 metro de altura e também de 1 tonelada de peso. Também é um símbolo da cultura istriana. O município de Canfanar tem todos os anos uma feira durante a qual se faz uma apresentação como trabalhava este boi antigamente. E também se faz uma competição de escolha do Mr. Boi. Isso é uma imagem da feira. Então, isso era sobremente uma apresentação do nosso patrimônio. Eu espero que em futuro vamos fazer um encontro lá na minha terra, e onde podem ver estas coisas ao vivo. Obrigada.
Olha, mais um. Confesso que fiquei a pensar que as minhas próximas férias têm de ser à Istria. Depois vou pedir aí um roteiro. Mas muito obrigado pela apresentação. E parabéns também porque cumprimos também o tempo regulamentar. Portanto, não sei se alguém quer fazer uma pergunta, duas no máximo para tentar. Só queria perguntar, o sítio arqueológico que mostra está muito destruído, não é? Sim, Aquilo porque foi bombardeado ou... Não. Era abandonado ao fim do século XVII. E depois ninguém viveu por aí. Agora Tiraram as pedras, roubaram as pedras, Sim, claro. Falta muita pedra. Sim, falta. Muita coisa. Mas é o sítio arqueológico, não é uma cidade. Só uma pergunta. Esta raça autóctone Sim. está mesmo localizada apenas e só na Istria? Ou existem mais alguns locais com esta raça? Acho que existe também nas algumas partes da Itália, mas não sei se ainda há por aí. Isso é que fizeram em Istria, fizeram esta revitalização deste gado, porque também quase desapareceu. Pois, mas era possível que fosse uma raça que estivesse ali junto... Porque esta raça apareceu já na época romana. Nós temos os documentos e também fizeram uma investigação genética. Boa. Muito bem, muito obrigado então. Eu agora tenho aqui um dilema, não é? Nós temos previsto um descanso e café ao meio-dia e 30, meio-dia e meia, e temos ainda aqui 3 apresentações. Portanto, eu não sei se querem fazer a pausa depois da próxima apresentação ou se continuamos até ao final das 3 apresentações que ainda temos para cumprir o calendário da manhã. Não, por causa das costas temos de nos levantar. Acho que é melhor pausar agora. A fazer agora ou ainda fazer mais uma até o meio-dia? Não, o break, acho que agora é o momento. Agora? Eu não sei, não sei se o Miguel Gomes Garcia da Marina concorda. Não sei onde está. Desculpe. Levamos um tempo aqui sentados e vou esticar. Então, quem vai falar da museologia dos arquivos, não sei quem é. Quem é? Miguel. Concorda que fazemos a seguir ao coffee break? Sim? Ok, pronto, muito bem. Tem